Bom dia, vlog. Hoje é domingo, tô aqui tomando minha água. São 6h12. Eu tô tomando água para poder passear com o Francisco. Ele já tá ali no portão bem ansioso. Vou aqui terminar de tomar minha água pra gente ir. Voltei do passeio com o Francisco. Agora eu vou colocar comida pra ele. Eu vou fazer um café pra mim com uma fatia de pão com doce de leite para o pré-treino. Que hoje eu vou treinar perna com o pessoal lá na academia e de lá a gente vai tomar café da manhã. Eu acho que vai dar tempo de fazer meu devocional antes de ir, que são 6h40 ainda. A academia só abre 8. Aqui é um frango desfiado com a água do próprio frango que eu cozinho. Aí eu sempre deixo guardada a água na geladeira, porque aí eu esquento com uns franguinhos e misturo junto com a ração dele, que aí ele come com mais vontade. É pouquinho, não sei se dá pra vocês verem. É só pra misturar mesmo com a ração. Pra fazer um agradezinho. Só pra fazer um agradezinho pra ele. Vou colocar aqui a ração, vou dar lá a comida dele. Eu lembrei que eu tenho mamão, então eu vou comer uma porção de mamão com uma fatia de pão com doce de leite e o café. Eu vou lavar aqui que eu sujei, né? Uma coisa de Francisco. Eu tô pensando se eu vou de bike ou se o pessoal vai me buscar. Eu acho que eu vou de bike e deixar a bike lá na academia. Na volta eles me deixam na academia e eu volto de bike, eu tô pensando. Na verdade, quem treina nessa academia sou eu e o Luiz. Eu tô matriculada em 2 academias. Aí meu plano nessa academia que a gente vai hoje, que ela abre final de semana no feriado, tá acabando. Eu tô pensando se eu vou renovar ou não com essa academia, mas se eu renovar, eu vou renovar pelo meu plano de saúde. Eu já não vou poder levar ninguém. Aí eu tô pensando, na academia que eu tô treinando realmente é aqui perto de casa. Aí eu vou andando, que é pertinho. Eu tenho mais constância. Nessa, minha constância era muito... Na verdade eu nem tinha, né? Eu ia, oscilava muito. E também eu estava estudando para concurso, eu ainda estou estudando para concurso, mas assim, eu estava com provas, eu estava em pós-edital, eu estava com provas marcadas. Aí agora eu vou continuar estudando, mas eu não tenho nenhuma prova assim com data marcada. Então dá pra eu me dedicar mais aos treinos, né? Porque eu tô querendo aí perder 10 quilos, na verdade 12, porque eu estou com 8,2. Eu tô com 82 quilos, eu quero chegar aos 70. Aí por isso que eu tô aí nessa dieta e nesses treinos, mas vai dar certo. Eu engordei depois que eu fui morar junto com uma pessoa que eu tinha um relacionamento, né? Na verdade a gente não chegou a casar, a gente dizia que era casado, mas a gente não chegou a casar. Foi até um dos motivos da separação, porque eu queria casar no papel mesmo e ele não quis, ele não queria. Pra mim era muito importante, até pelo fato de a gente já estar junto há 14 anos, pra mim era importante oficializar, mas ele não tinha interesse. Foi um dos motivos também, junto com várias outras coisas. A gente namorou 10 anos e quando a gente tava com 10 anos de namoro, a gente resolveu morar junto. Aí foi no período da pandemia, né? Tipo, a gente foi morar junto, um mês depois veio a pandemia, aí eu engordei bastante. Então eu tô nesse processo de perder peso por saúde e por estética também mesmo, né? E vai dar certo. Aí muita gente pode perguntar, engordou depois do casamento e tal, mas teve a questão da pandemia, né? A questão de não poder sair,
a questão daquela ansiedade de você não saber o que vai acontecer. Então, eu tinha uma vida muito ativa e de repente não tinha mais. Aí, fora a ansiedade e tudo, e realmente o casamento, né, a gente já tinha um relacionamento conturbado e eu quis apostar nesse morar junto para casar e tudo mais. E eu pensei que mudaria, né? A gente tem esse sonho de mudar. A gente tem esse pensamento de mudar, né? De mudar a pessoa. Eu tinha o pensamento de mudar ele, de mudar a relação, e que ia dar certo, enfim. Aí morando junto no dia a dia, aí mesmo tendo um relacionamento de um namoro de 10 anos, mas morar junto é completamente diferente, né? E eu vi essa diferença, eu vi a questão de não querer mudar, né? Que ele não queria mudar alguns pontos que eram importantes para a nossa relação. E aí pronto, juntou a pandemia com essas coisas do relacionamento e eu descontava na comida. É tanto que na separação, depois que eu vim morar sozinha, eu até diminuí esse descontar na comida. E porque, tipo, já tem um ano que eu tô morando só, tem um ano que a gente se separou. Domingo passado fez um ano, dia 6 de abril, que ele saiu de casa. Então aí ele saiu de casa em abril, em maio eu me mudei para outra casa, para outro bairro. E tem um ano que eu tô sozinha. Nessa casa vai fazer um ano mês que vem, que eu tô morando só, eu e Francisco. E esse um ano eu não consegui focar em nada. Assim, eu estava estudando para concurso, para fazer prova. Eu acho que era a única coisa que eu focava mesmo, o trabalho e as outras coisas eram no automático. Então, eu ia para academia, mas eu não ia com frequência, como eu falei. Eu fazia as coisas, mas era muito no automático. Tipo, é como se eu não tivesse aqui, né, na realidade. E eu só consegui me firmar aqui novamente quando eu soube que ele estava namorando, que ele está namorando, né? Aí eu tive um choque e eu parei e eu pensei, cara, eu preciso viver. E foi aí que eu fui ter as fases do luto da separação, que durante o ano, né, eu não tive. Eu vivi no automático, eu não me deixava pensar no que tinha acontecido. Aí quando eu soube que ele estava namorando, foi quando a ficha caiu e eu, cara, realmente a gente acabou, vai fazer um ano e eu tô, tipo, estática, tipo, não mudei, não fiz nada, tá? Eu tô vivendo a mesma coisa. Aí foi quando a ficha caiu e eu disse, não, eu tenho que me reencontrar, né? Eu tenho que achar minha identidade novamente. Aí eu tô focada na dieta, tô focada nos treinos, tô focada nos meus estudos, que eu já estava, eu acho que foi a única coisa que eu não mudei. Foi essa questão de estudar para concurso, que eu sempre estudei. Até mesmo antes de a gente morar junto, eu já estudava, eu sou concursada, eu trabalho, já não sou concursada. Então, eu estou estudando para ter um cargo melhor. E a ficha caiu quando ele seguiu a vida dele, né? Quando ele começou a namorar, foi que eu caí a minha ficha e disse, não, eu também tenho que seguir a minha vida. E tenho que cuidar de mim, tenho que voltar à minha identidade, eu tenho que saber quem eu sou realmente. E por isso que eu resolvi voltar também aqui pro canal. Pra, além de registrar meu dia a dia, minha mudança, para eu registrar a minha volta para mim mesma. Para no futuro eu poder olhar e dizer, cara, eu sou guerreira, porque eu venci muita coisa. Porque não é fácil você terminar um relacionamento de 14 anos e você seguir ilesa, né? E eu realmente não estava ilesa e não estou ainda, estou me curando, né? Eu faço terapia e tudo mais. Eu comecei a fazer terapia antes da separação, justamente para ter a coragem de separar, porque a gente acha que a gente não vai encontrar ninguém melhor, a gente acha que a gente merece só aquilo, aquelas migalhas.
enfim, e com a terapia eu vi que eu merecia muito mais, né? E é isso. Eu sei que muita gente questiona, só começa a se cuidar depois que se separa, tal. Mas a gente tem que ver que no momento que a gente está numa relação conturbada, no momento que a gente está numa relação tóxica, no momento que a gente está numa relação abusiva, a gente não consegue. Tipo, a gente não consegue fazer outra coisa. Tipo, eu passei um ano, mesmo sozinha, sem conseguir. E só tô conseguindo agora, né? Então, é muito complicado a gente julgar as pessoas por isso, né? Só começou a se cuidar depois que separou. A gente tem que ver que a pessoa estava numa situação que nem ela mesma sabia quem ela era. É tanto que muita gente volta, quando separa, volta pra si, volta a procurar sua identidade do jeito que eu tô fazendo, né? Eu tô tentando me reencontrar, me identificar novamente, de saber quem eu sou sozinha, de saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. Então a gente tem que parar de julgar as pessoas, né? A gente tem que parar de julgar os relacionamentos dos outros, porque a gente não sabe o que a pessoa viveu, né? O que a pessoa passou. A gente não sabe porque a pessoa chegou naquela situação. Como eu falei, eu tive vários contextos, não foi só o casamento. Teve a questão da pandemia também. Então, juntou, aí você tem que ver, você tem que analisar ali sem julgar. Eu posso dizer que meu relacionamento era abusivo, tóxico? Posso, porque era. Não era abusivo no sentido de violência, né? Violência física. Mas tinha lá uma violência psicológica, né? Tinha lá um ciúme excessivo. Traição da parte dele. Várias, eu descobri várias. Tinha outras questões também. Enfim, era um relacionamento bem conturbado. Já no namoro, desde os primeiros anos de namoro, e eu não quis enxergar, eu fechava os olhos, eu desculpava, eu perdoava, eu voltava, a gente terminou inúmeras vezes, eu acho umas 50 vezes, e eu voltava, enfim. Foi um relacionamento bem conturbado e eu quis viver o casamento, que eu não casei, a gente só morou junto, pra ver se dava certo, né? E não deu. Eu tentei de todas as formas, de todas as maneiras, mas a gente não pode mudar o outro, né? Hoje eu sei que a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma. Então eu tive que passar por essa dor toda para entender que mesmo todo mundo fala, porque todo mundo fala, isso é clichê, né? Você não pode mudar o outro, você não pode mudar o outro, todo mundo fala. Mas a gente tem que viver, né? A gente só aprende e leva na cara. Então eu tive que levar na minha cara, para poder aprender que a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma. Fazendo aqui meu papel. A Melita, ela tem essa linha de café gourmet. São 3. É esse Mogiana, Cerrado e eu até joguei aqui agora, deixa eu pegar só pra ver. E Sul de Minas. O verdinho, o marronzinho e o amarelo laranjazinho. O Cerrado é um laranja. Eu tomo os 3, eu gosto dos 3. Eu já tentei até experimentar outros, mas aí eu acabo ficando no mesmo. Eu sou assim, gente, eu sou fiel até a marca de café. Eu não mudo. Tem uma cafeteria que eu frequento, que a moça, ela já sabe o pedido. Porque eu chego, eu peço a mesma coisa, sempre. Eu não consigo mudar. E às vezes que eu mudei, eu não gostei. Então, eu prefiro pedir a mesma coisa sempre. Muita gente quando separa diz, eu não vou casar mais e tal. Mas assim, eu tenho consciência que meu relacionamento não era saudável mesmo antes do casamento. Então, não é o casamento que foi ruim e tal. Eu gostei até de ser, mesmo um relacionamento sendo conturbado, eu gostei de ser casada. Eu tenho um perfil
pra ser casada. Eu tenho um perfil pra ter um relacionamento sério, pra ter... Eu não tenho perfil pra estar pulando de galho em galho. Não é o meu perfil. Então, eu tenho um perfil pra ser uma pessoa casada, pra ser uma pessoa com responsabilidade e tudo mais. Então, eu penso no futuro, se der certo. Mas também se não der, também tá tudo bem. Eu também tenho um perfil de que eu aguento o celibato, né? Eu tô em celibato desde quando eu me separei, então eu tenho um perfil assim, graças a Deus. Vou tomar banho nessa carreira e eu tô gravando no celular e eu não sei se o pessoal mandou mensagem, se eles vão vir me buscar ou se eu vou de bicicleta mesmo. Uma coisa que vocês vão ver muito aqui vai ser livros, porque eu gosto muito de livros, eu gosto muito de ler. Então eu vou procurar estar mostrando para vocês o que eu tô lendo. São 7h20 e eu marquei com o pessoal às 8h. Tomar banho rapidinho. O bom desse cabelo é que ele é prático. Aí tipo, eu vou tomar banho e não fazer nada no cabelo. Eu vou pra academia dele desse jeito. E eu dormi com ele, eu só tava com a touca, né? Aí eu tirei a touca e ele tava assim. Tipo, desde a hora que eu acordei, que eu tirei a touca, eu só tirei a touca, não mexi nele. Ele é muito prático. Já tô triste pensando que no final do mês eu vou ter que tirar. Finalizei aqui o café, vou tomar banho pra ir pra academia e vou ver aqui as mensagens, se o pessoal mandou, se vai vir me buscar ou se eu vou de bicicleta. Se eu for de bicicleta eu ainda vou ter que passar num posto de gasolina pra dar uma calibrada nos pneus. Mas é isso, e hoje é domingo, né, gente? Também não tem por que estar nessa correria, nessa pressa. É porque eu também sou uma pessoa muito pontual. Aí se eu marco às 8h, eu tenho que estar lá às 8h, entendeu? Porque eu sou assim. Aí por isso que eu fico assim nessa agonia. Mas hoje é domingo, então se eu atrasar uns 5 minutinhos, não será problema. Deixa eu ver aqui, se o pessoal manda mensagem, eu vou me arrumar e depois eu volto e falo com vocês. Olá, gente! Voltei lá do café. Não deu pra filmar muito lá, tava muito cheio e eu ainda tenho vergonha de filmar em público e de filmar as pessoas acharem ruins e, enfim. Eu vou, antes de eu tomar banho, que eu vou lavar o cabelo, aí antes de fazer isso, eu acho que eu vou dar banho no Francisco. Eu vou olhar aqui o tempo, porque eu tô achando que tá nublando pra chover. Aí se for chover, aí eu não vou dar banho nele. Mas se não chover, eu vou dar banho nele. E depois eu volto e falo com vocês.
Olá, gente. O domingo tá quase acabando e eu não fiz nada do que eu programei, assim, praticamente, né? Eu não lavei o cabelo, eu não dei banho em Francisco, eu não saí fora a academia e o café da manhã com o pessoal. Então tá aí um final de semana, assim, bem realista da minha vida, né? De programar as coisas e não cumprir. Infelizmente eu sofro com procrastinação, eu fico procrastinando as coisas e eu acabo não fazendo metade das coisas que eu me programo para fazer, principalmente se for em relação à saída. Mas assim, no mais, era isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje, né, nesse final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu goste de rever tudo que eu fiz e tudo que eu falei. E principalmente ver minha mudança, né? Porque eu estou em processo de mudança, em processo de cura. Então, gente, tchau. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Até a próxima oportunidade.